O Sport está negociando o goleiro Aranha, revelado na Copa do Brasil Sub-17 pelo Sport, jogador que veio do Santa Cruz. O Sport, como formador, negociou ele para a equipe do Palmeiras e agora o Palmeiras está adquirindo 60% dos direitos econômicos do atleta. O Sport vai ficar com 40%. E é uma promessa, meu amigo, a nível de seleção brasileira, o goleiro Aranha, que foi revelado pelo Sport e agora está sendo negociado com o Palmeiras, com o Verdão. E atenção, Igor Cariús suspenso de novo, dessa vez pelo vice-presidente do STJD por 30 dias. E o Sport corre contra o tempo para contratar um novo lateral esquerdo. O Sport só tem hoje o Filipinho e o Chico, que é um jogador que é zagueiro e que tem atuado quando necessário na lateral esquerda. O Sport também tenta fechar algumas contratações, quer dizer, uma, duas, até o fechamento, que acontece nesta quarta-feira, dia 2. Fecha a janela. Quem contratou, contratou. Quem não contratou, não contrata mais. E o Sport, além do lateral esquerdo, precisa de mais jogadores. Eu falei isso aqui no canal. A gente vai conversar com você sobre esse assunto aqui no nosso vídeo. Eu tinha falado que o Sport precisava contratar um lateral esquerdo, porque mesmo com o Igor Cariús sendo absolvido no primeiro julgamento, vinha mais denúncia por aí, como está vindo por parte do Ministério Público de Goiás. E novamente, então, o Igor Cariús é suspenso, tá, pelo vice-presidente, né, do STJD, né, o vice-presidente Felipe Bevilacqua, suspendeu o Igor Cariús e mais, são um total de 12 jogadores suspensos. E novamente naquela operação, né? Penalidade máxima do Ministério Público de Goiás. E a gente não sabe o que é que vai acontecer. O Sport vai perder o Igor Cariús e não tem outro lateral no seu Filipinho. E o Chico de improvisado. Mas precisa contratar e soube que está um alvoroço na ilha para tentar contratar esse jogador, porque fecha a janela nesta quarta-feira, galera. Então, esses são alguns pontos que a gente vai conversar com você aqui. E também vamos falar desse goleiro, que é uma sensação, né? Foi muito bem no Sport na Copa do Brasil Sub-17 e agora é um dos principais destaques do time do Palmeiras. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Muito bem, olha, o garoto, rapaz, o Aranha, é um destaque, é um fenômeno. Ele começou no Sport, vocês lembram muito bem, né? E aí no Sub-17 foi realmente um dos destaques do time naquela ocasião. E o Palmeiras depois, essa negociação inclusive com o Palmeiras é bastante interessante porque o Palmeiras levou o jogador, né? E aí os empresários, o staff do atleta chegaram para o Palmeiras e negociaram. Só que o Palmeiras é muito ético e disse, o Sport, vou conversar com o Sport, nada de aliciar o garoto. E aí fez a negociação por empréstimo. E o Aranha, então ficou por empréstimo lá na equipe do Palmeiras. E o Palmeiras com, obviamente, interesse em comprar os 60% pelo valor de R$800 mil ou 80% um valor de R$1,5 milhão. Ele comprou agora 60%, R$800 mil. E o Sport ficou com 40% do garoto. Então esse menino agora é destaque lá no Palmeiras. Já estão falando em seleção brasileira, porque o menino é muito bom. É realmente um talento. E aí a história dele é interessante, porque ele jogava no Santa Cruz, mas não assinou nada, treinava no Santa, e de repente o Sport foi lá e trouxe o jogador, ou o jogador veio para o Sport, eu não sei bem, e aí o Sport colocou ele como clube formador. E aí o que acontece? Hoje o Sport tem um diploma de clube formador, por isso que há um interesse de você adquirir esse diploma, porque esse certificado, na verdade, porque ele dá direito a você negociar. E aí tá no Palmeiras o garoto, destaque realmente, um atleta que tem futuro brilhante pela frente, um jogador que tem uma carreira extraordinária e com certeza eu acho que vai dar, não só esse garoto, mas tem muitos garotos no esporte que estão aparecendo e que podem surgir e que o esporte possa fazer caixa. Aliás, o esporte está sabendo gerenciar muito bem essas divisões de base, emprestando os atletas. Esse garoto tinha contrato até 2025 com o esporte, então, quer dizer, tem um trabalho que é muito bem feito no esporte profissional, porque são esses garotos aí que vão render dinheiro. Olha, tem uma história interessante, que aqui eu vou ser bem direto, era o seguinte, o Atlético Paranaense, o Petralha, que é o presidente lá, apostou muito em jogar campeonato paranaense com um time sub-20,
Por quê? Porque dava cancha para esses garotos. E aí começou a emprestar jogadores, começou a fazer muitos jogadores. O que acontece? O Atlético vendeu um jogador esse ano por 400 milhões, o Atlético Paranaense. Então, galera, o Furacão tem esse trabalho, o Sport está seguindo nessa mesma linha, o que é correto. Você produzir atletas para negociar ou para o próprio time de cima, como o Sport hoje tem Fábio Matheus, tem Ronaldo, quer dizer, tem jogadores que estão aparecendo no time, o Everton, lateral direito, que são titulares da equipe e que estão realmente numa condição muito boa. O Luciano Juba, outro destaque. Faltou o Sport amarrar um pouquinho mais de tempo no contrato com o Juba, mas o Sport tentou e não conseguiu. Enfim, é esse o trabalho que tem que ser feito, porque isso vai dar fruto muito na frente. E basicamente, qualquer clube hoje vive nesse projeto de revelar atletas. O Igor Cariús, galera, o Igor Cariús, de novo, suspenso pelo STJD, suspenso preventivamente por 30 dias, já não vai poder atuar o jogo de amanhã do Sport contra a equipe do Vila Nova. Eu tinha falado aqui que, na minha visão, o Igor Cariús, eu acho que ele ia, pelo fato do desdobramento das investigações nessa nova fase da penalidade máxima, que é do Ministério Público de Goiás, muitos jogadores, inclusive, são 12 atletas que foram denunciados. Então, é uma coisa interessante, porque isso faz com que as equipes possam pensar, esse atleta pode ter um problema, então vou contratar mais um jogador nessa função. E eu acho que o Sport demorou a contratar um lateral esquerdo. E hoje tem o Filipinho e tem o Chico de improviso, se você precisar. Então, esse ponto, o Sport eu acho que deu bobeira. Mas deixa eu falar sobre contratações, porque a janela de transferência termina nesta quarta-feira. E eu tinha falado aqui que o Sport precisava contratar, além do lateral esquerdo, mais um goleiro, um meia e mais um atacante. Eu falava 4 jogadores que o Sport precisava contratar. E tem um prazo só até essa quarta. Se não contratar, fica com o que tem aí, meu amigo. E vai até o resto do campeonato. E o Sport precisava investir um pouquinho mais, porque o Sport carece de alguns atletas, um goleiro principalmente. Acho que o Sport não tem ainda, porque o Denis também não foi testado. Então a gente não sabe, depois da contusão, como está o goleiro Denis. Mas acho que o Sport ainda não tem um goleiro realmente a altura do time. É uma opinião minha e eu respeito a de todo mundo. O pessoal comenta aqui embaixo, mas é uma opinião minha. Acho que o Sport não tem um grande goleiro para o time que tem. Mas precisaria contratar mais um meio campo, mais um atacante. Deixa eu falar sobre os jogos que o Sport vai ter pela frente só agora, para você ter uma noção do que vai acontecer. Esse QR Code aqui é da Bet Nacional, a Bet dos nordestinos, a Bet dos brasileiros, a Bet do Vinícius Júnior. Aponta a câmera do celular, cria a sua conta com o código RNTV, começa a profetizar com apenas R$1. É tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. É a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos nordestinos, a Bet dos brasileiros. O Sport tem um teste de fogo, eu fiz até um comentário sobre isso aqui no canal. O Sport tem o Vila Nova, que é quarto colocado no jogo lá em Goiânia, né? O Vila Nova vai para cima do Sport, até porque o Claudinei Oliveira, o técnico, está ameaçado. Se perde o jogo, eu acho que ele cai. Depois o Sport joga contra o Novo Horizontino no sábado na ilha. O Novo Horizontino é líder da Série B. Depois enfrenta a Tombense, que está lá embaixo, mas depois pega o quinto colocado, que é o time do Guarani. Quinto colocado hoje, ninguém sabe como vai ser quando o Sport enfrentar o Guarani. E ambos os jogos fora de casa, contra a Tombense e contra o Guarani. E também contra a equipe do Vila Nova. Só o jogo do Novo Horizontino é que acontece aqui na Ilha do Retiro no próximo sábado. Mas aí, o Sport tem essa dificuldade, né? Vinha bem na competição, aí depois daquele jogo contra o CRB desandou, perdeu para o CRB, perdeu para o Atlético de Goiás. Aliás, empatou antes com a equipe do Mirassol, perdeu para o Atlético de Goiás, perdeu para o Vitória, aí recuperou fora de casa contra o Sampaio e ganhou da equipe do CRB. Mas esses 2 jogos que o Sport ganhou não foi o mesmo futebol que o Sport apresentou no início da competição, na largada da Série B. Claro, o Sport tem 100 gols, é uma marca realmente espetacular. Mas essa marca só vai ser positiva se o Sport conseguir acesso e, óbvio, brigar pelo título. É isso que o torcedor vai lembrar. Não adianta essa marca se o time chegar no finalzinho e não conseguir o acesso, que é isso que o torcedor do Sport espera. Então, vamos aguardar, galera, porque tem que subir. O torcedor do Sport não espera
o Sport hoje brigando por uma condição de não ter o acesso para a Série A. O torcedor do Sport não aceita isso, pelo time que foi montado, pelo técnico que veio, por a estrutura que o Sport tem. Então, é lamentável dizer isso, que o Sport tem a obrigação de subir para a Série A. Deixa eu pedir um like, um joinha, um gostei a você. Vai aqui embaixo compartilhar, copia o link, joga nos grupos de WhatsApp, fala para todo mundo do nosso canal, youtube.com/Roberto Nascimento TV. Esse é o seu canal, hein, galera? Fica na paz de Deus. Um grande abraço, obrigado, tchau.